Bom dia, gente. Essa é a nossa aula do dia 28 de setembro, ou seja, a última semana do mês de setembro. Sexta-feira já começa outubro. Daqui a pouco estamos no final do ano. Vamos lá? Eu queria ver com vocês se vocês fizeram o nosso teste sobre liderança. Quem fez? Não é um teste valendo ponto, nada não, que eu deixei lá no AVA. Alguém tem algum comentário a fazer? Eu fiz, mas eu tenho uma dúvida. Não precisa postar lá no Aba, não, né, prof? Não, é só mesmo para você ver seu tipo de liderança. Você quer botar aí para gente? Pode ser. Pronto. E aí, a partir do seu, os outros também vão aprendendo. Esse é um tipo de teste que quem faz é psicólogo quando vocês estão para irem para algum tipo de cargo dentro da corporação, dentro da empresa de uma forma geral. Cada cargo ele vai precisar de um tipo de líder e um tipo de motivação que a pessoa tenha. Quando quiser compartilhar, fica à vontade, viu, Jéssica? Eu vou falando e você vai compartilhando. E aí, a pessoa te dá isso aí para você poder responder de lápis ou de caneta. Não compartilhou, não, Jéssica. Tenta aí de novo, por favor. Para poder ver se vocês têm aquela característica que o cargo, né, naquele momento, necessita. E a motivação também para fazer as mudanças ou cumprir as metas que a empresa precisa. Jéssica, você está me ouvindo? Câmbio, Jéssica? Oi, eu não tô conseguindo compartilhar, não. Peraí, tira e vai de novo. Você vai para a setinha que está embaixo, Compartilhar a tela. aí a tela inteira, né? Tudo que tiver no seu computador vai ver. E aí vai aparecer um No celular, quadrado. o celular não compartilha, não? Oi? Tô no celular. Ah, compartilha. E aí você tem que clicar na janela. Agora eu acho que foi, é porque às vezes não está indo. Ele vai que vai. Eu acho que você deve estar tirando na hora, não? Peraí, deixa eu botar aí, depois compartilhar de novo. Se for muito difícil, você manda para Camila. Camila está no grupo, ela compartilha. Manda pelo WhatsApp. Vou mandar É pra uma outra Camila aí. forma. É uma outra forma também. Além de Jéssica, alguém quer compartilhar o que fizeram, gente? Para vocês serem minha cobaia de hoje? Antes de eu começar e continuar a aula sobre burocracia? Quanto isso, vamos recapitular nossa aula. Quem gostaria? Foi o que nós vimos na nossa aula passada. Nós vimos a teoria behaviorista, no qual o meu cachorro Tigrinho foi o principal protagonista da historinha. Eu falei a história também, dentro da teoria behaviorista, você compara animais, através do comportamento dos animais, você analisa o comportamento humano. Nós vimos também, através do reforço e através da punição. Diga, Jéssica. Meu microfone tá ligado, é? Tava. Então não era nada, não? Ah, não, foi mal, não vi. Ligado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não se estresse. Então, as pessoas dentro da empresa, elas devem receber recompensas e punições, né? Diante do comportamento dela. Quando eu trabalhei com vocês semana passada, eu mostrei que existem dois tipos de teoria: a teoria do processo, que é aquela que vai estudar a motivação por etapas, e a teoria do conteúdo, que vai estudar a motivação através dos fatores que a motivam. Entre a teoria do conteúdo, a behaviorista do processo, eu posso falar sobre a teoria das necessidades de Abraham Maslow, né? Que é a pirâmide, também chamada pirâmide das necessidades, onde você tem a parte de baixo, a atividade fisiológica,
seguida de segurança social e status, também chamado de autorrealização ou autoestima, e o último, autorrealização, que é um sonho, né? Tem a teoria de Herzberg, que é a mesma teoria de Maslow, só que hoje também chamada de 2 fatores, só que associada ao ambiente da empresa, onde você tem aí os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os higiênicos também são chamados de extrínsecos, e os motivacionais são os intrínsecos. Eu falei também da teoria de McGregor, que ele fala de teoria X, Y e Z, que ele não terminou a Z porque ele faleceu. E a teoria de Aldous, que foi discípulo de Maslow e que ele concorda com tudo que a pirâmide de Maslow diz, só que não, ele acredita que se a base estiver contemplada, você pode pular. Falei um pouco de liderança, que é a capacidade que você tem de persuadir o outro, né? Os principais tipos de liderança são a liderança autocrática ou tirana, democrática e a liberal. E falei da importância de você trabalhar com empatia. Existe outro tipo de liderança também, como a transacional, que é aquela que você faz barganha, negociação, me dê isso, que eu faço aquilo, a carismática, que acredita que as pessoas já nascem com esse tipo de liderança, a demagoga, que o líder fala aquilo que as pessoas querem ouvir, e a situacional, que é o que eu acredito que tem a ver com a situação, e todos nós somos capazes de sermos líderes. Camila, você recebeu aí, Camila, o material de Jéssica? Não, ela disse que está enviando. Está enviando, né? Enquanto Jéssica envia, alguém quer falar sobre o tipo de liderança? Porque senão eu vou começar a aula de hoje. Para a gente debater o que vocês fizeram. Ninguém, está todo mundo caladinho hoje, por quê? Isso mostra que ninguém fez, né? Foram poucos os que fizeram. Como não é para nota, não tem obrigação de fazer, é por isso eu estou enganada. Será que é por isso que muitos não fizeram o negócio de liderança? Só para eu poder saber e a gente poder analisar aqui, que vocês podem aplicar esse mesmo questionário futuramente com os seus gestores, com os seus funcionários. Ninguém. Diga, Jéssica. Se eu colocar, porque o meu está demorando de internet está lento. Entendi. Tá. Quem sabe o pessoal entrando, né? Eu tenho alguma coisa a dizer. Bem, eu vou começar a burocracia e eu deixo os últimos minutos da aula para os comentários sobre liderança. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui o meu material. E como anda o mapa mental de vocês? A mente de vocês está funcionando assim bem em relação ao mapa mental de vocês? Lembre-se, cada aula faça um pouquinho do mapa mental de vocês, hein? Eu já estou chegando quase na metade, quase na metade mesmo, das teorias. Ainda nem finalizei. Vamos lá. Beber uma aguinha. Só me tira uma dúvida, eu estou fazendo os esboços do meu mapa mental. E aí eu estou fazendo assim, pegando o tema da aula, aí coloco no centro e vou ramificando ele com palavras que remetem ao assunto. Só que eu estou em dúvida se é apenas isso mesmo ou se a gente tem que fazer algo a mais no mapa mental. Não, você pode fazer só isso mesmo.
Agora, sim, o grande diferencial é você botar as características daquela teoria em específico, entendeu, Stephanie? Tá Porque bom. tem várias teorias que vão repetir as outras. Então, o diferencial é você colocar a característica própria daquela teoria. Você também pode botar no mapa figuras, vídeos que possam clicar aí. Ele é muito interessante nesse sentido. Mas isso aí mesmo é o caminho. Então, você Rosinha, diga. pode terminar. Então, você pode colocar no centro lá a teoria das administrações, ou abordagem das administrações, e aí colocar todas as teorias no mesmo nível e ir puxando as características dela, né? Porque não existe uma teoria mais importante que outra. Na empresa nós vamos usar todas, todinhas, não vai faltar nenhuma. Se eu quiser colocar uma frase, não vou dizer, não é uma frase longa, mas uma frase, tem Pode problema? botar. Pode? Tá bom, Pode. obrigada. O mapa mental e a forma como você está estudando é sua. Quem sou eu para poder dizer não faça isso? É de vocês. Agora o conteúdo deve estar batendo com aquela teoria. Só isso. É uma forma de vocês estudarem na realidade, sabe, Stephanie? Eu acho que vocês estudam, né? Recapitulam a aula, ou não, não sei. Agora, quem deixar para fazer tudo em cima da hora, aí eu não posso fazer nada. Alguém mais tem alguma pergunta? Vão fazendo mapa mental, para não ficar nada atrasado. Então, vamos seguir em frente. Como eu falei, teoria burocrática. A teoria burocrática, na realidade, o principal teórico dela é Max Weber. Ela é uma teoria que ela vai trabalhar, na realidade, a empresa a partir de 3 características que eu vou falar na frente, que são as principais características que Max Weber ele foca. De antemão, a teoria burocrática ela já dizia que a gente tem que trabalhar com os grupos sociais que existem na organização. Ou outra teoria que fala dessa importância, né? Que aí ele vai chamar de grupos primários e grupos secundários. Mas, na realidade, trata-se de grupos formais e grupos informais. Os grupos primários, ele vai chamar de grupos informais. E os grupos secundários, ele vai chamar de grupos formais. Então, os grupos informais já são ditos nas outras teorias do passado. Você viu que a teoria, principalmente a teoria das relações humanas, a partir de Elton Maio, que é o mês de maio, ele já tratava isso, né? Quando ele dizia, quando ele trabalhou aí com as 10 mulheres dentro de uma empresa, e dentro da empresa ele observou o comportamento dessas mulheres e que uma ajudava a outra dentro das suas relações. E ele observou que as relações informais, ou seja, os aniversários, as saídas fora do trabalho, aumentava essas relações interpessoais e esses laços entre essas pessoas, o que fazia que, com a falta de uma delas, uma trabalhasse mais do que uma substituísse a outra, fizesse o seu trabalho e o da outra, né? Entretanto, também o grupo ele era responsável em dar as punições caso a pessoa fugisse das regras informais estabelecidas no grupo. Já os grupos secundários, aqui nessa teoria chamados de formais, são os regulamentos que a empresa tem, né? Os códigos de ética, as obrigações. Mas eu quero deixar bem claro que isso não vai adiante, né? Esses regulamentos não vão adiante se o grupo ele não comprar essa ideia. Então, na empresa você tem vários regulamentos explícitos, condutas de ética, etc. e tal, mas muitas das pessoas podem seguir ou não, ou procedimentos que vão ter que serem feitos na empresa. Podem seguir ou não. Vai depender aí das relações informais existentes entre as pessoas. Aqui estão os principais teóricos da teoria burocrática, né? Onde o principal deles é Max Weber mesmo, que vocês já devem estar estudando aí em sociologia. Eu acho que quem dá sociologia é a professora Tula.
E que Max Weber dizia que a burocracia é o tipo ideal de forma de organizar a empresa. Não é que ele dizia isso, deixa eu explicar. Todo o trabalho de Max Weber foi voltado para a área social e econômica. Entretanto, as pessoas da área de administração se apropriaram, essa é a palavra, do pensamento dele e começou a utilizar isso dentro das corporações. Então, Max Weber dizia, por exemplo, que a burocracia é a forma ideal. Por que isso? Porque as empresas elas estavam totalmente desorganizadas de uma forma geral. Então, a partir do momento que você utiliza os processos burocráticos, você organiza a empresa e torna essa empresa mais eficiente. E aí, lá na frente, eu vou dizer as 3 principais características que ele falava. Amitai Etzioni foi um feroz crítico, junto com Charles Perrault, né? Foram os principais críticos, Amitai e Charles, em relação a Max Weber, né? De uma forma geral. Eles diziam que a burocracia não é o tipo ideal para poder você gerenciar a empresa. Mas o foco principal de Amitai Etzioni era trabalhar as questões de poder dentro da organização. Você tem que analisar a liderança e o poder, porque através do poder é que a empresa ela vai ser gerida e vai ter um direcionamento. Blau Scott, não tem CR não é que eu digitei. Ele trabalhou sobre a tipologia das organizações. Então, ele fez um triângulo, e dentro desse triângulo tem 3 tipologias que a gente vai focar aí na administração. Charles, Robert e William, eles trabalharam as disfunções da burocracia. Disfunções quer dizer que o foco principal foi o mau funcionamento referente à teoria burocrática. E Bowles e Steckers eram uma dupla. Eles, na realidade, eles trabalham os principais modelos mecanicistas da organização e dizia, no caso aí, as questões orgânicas ou não. Então, se você já começa a observar que a teoria burocrática ela vai se transformar lá na frente em teoria estruturalista, que tem as mesmas características da teoria burocrática, é a mesma coisa. Só muda que a teoria estruturalista ela já diz que a empresa, por causa dos estudos aqui, é um sistema orgânico. O que é um sistema orgânico? Que não está fechado ao ambiente e que deve ser observado esses fatores na hora de você estudar a empresa. Isso aqui é Max Weber, né? Ele trabalhou muito com... ele era economista, jurista, ele era alemão, na realidade. Eu vou passar rapidinho um filmezinho. Queria saber se até o momento vocês têm alguma dúvida. O que está caindo, Eric? Vocês não estão me ouvindo direito, não? Meu microfone está falhando hoje. Tá ótimo, prof. A aula foi explicada. É porque ele botou aqui que tá caindo. Deve ser a internet dele. Ah, entendi. Então pode ser a internet. É possível. Que isso acontece, sabe? Bora lá, um filmezinho rápido. Em 50 anos de história, algumas personalidades fizeram da administração a sua própria vida. Conheça agora um dos ícones retratados na obra, Os 50 Maiores Vultos da Administração. Nascido em 1864, o alemão Max Weber foi sociólogo, jurista, historiador, economista e considerado um dos fundadores da sociologia moderna. Sua carreira acadêmica iniciou na Universidade Humboldt de Berlim. Posteriormente, trabalhou nas universidades de Friburgo, Heidelberg, Viena e Munique. Personagem influente na política alemã, Max prestou consultoria aos negociadores da Alemanha no Tratado de Versalhes e à comissão que redigiu a Constituição de Weimar. Grande parte de seu trabalho como pensador e estudioso foi reservado para o estudo do capitalismo e do chamado processo de racionalização
e desencantamento do mundo. Seus estudos também deram uma contribuição importante para a economia. Na obra Economia e Sociedade, Weber traça um quadro do poder e da política, ou seja, das relações de dominação. Em sua tese, defendia que a forma de legitimação de um poder é decisiva para se compreender que tipo de poder é aquele. Max Weber faleceu no ano de 1920, deixando um legado imprescindível para a construção de uma sociologia mais crítica e construtiva. Faça o download da obra Os 50 Maiores Vultos da Administração e conheça outros profissionais que se destacaram pela profissão. Acesse www.cfa.org.br e faça parte do mundo de conhecimento, informação e sabedoria. Vocês viram aí que é um filmezinho bem rápido, né, gente? Só para vocês terem uma noção. Então, na realidade, ele estudou a economia e a sociologia, foi o foco principal dele. E as pessoas se apropriaram do estudo dele e focaram aí na área de administração. Então, as principais características da teoria de Max Weber são formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Vixe, meu. Formalidade. O que quer dizer formalidade? Ele dizia o seguinte, não é ele. As pessoas se apropriaram do que ele falara e começaram a fazer interpretações. Então, eu quero deixar isso bem claro. Para que a empresa ela fique organizada, é necessário que tudo esteja registrado e escrito. Por isso que, muitas vezes, quando a gente vai no serviço público, né? A pessoa fala assim, está escrito? Se não está escrito, não serve. Tem que estar no papel, carimbado, etc. e tal. Isso é o formalismo. É uma forma de você organizar a empresa e não perder os conteúdos referentes, né? Então, você, através desse formalismo, das regras de conduta, por exemplo, que as pessoas têm que ter dentro da organização, você cria padrões para as pessoas seguirem. E dentro de tudo que tem que estar registrado, seja através de câmera, seja através de documentos, é necessário tratar as pessoas de forma impessoal. O que quer dizer isso? O que importa é o cargo que a pessoa ocupa e não a pessoa em si. Então, na organização, você não pode, dentro dessa organização com característica mais burocrática, é proibido chamar a pessoa pelo nome dela. Algumas organizações que já têm um padrão mais informal, ela deixa chamar pelo nome. Mas, por exemplo, as organizações mais militares, né? Igrejas, de uma forma geral, você vê que o cargo é tudo. Então, juiz, né? Promotor, você não conhece a pessoa em si, você conhece o cargo que essa pessoa ocupa. Então, capitão, major, coronel, etc. e tal. Então, você foca na impessoalidade. Isso aqui também, só por uma curiosidade, ele foi feito pelo grupo de Lampião. Lampião, né? Ele era uma pessoa super inteligente, ele entendia de moda, ele mesmo fazia as roupas e os vestimentos para o grupo dele. E ele chamava as pessoas por um nome, que não era bem um nome, mas esse nome estava relacionado ao cargo. Então, quando ele chegava numa cidade, que fechava a cidade naquele período, ele chamava Joãozinho, por exemplo, uma pessoa que cuidava, João era responsável em cuidar pela alimentação da tropa, etc. e tal. Alguém matou Joãozinho naquela cidade. E aí, aquele nome Joãozinho, na realidade, não era o nome da pessoa, era o cargo. Olha como ele era inteligente. Então, quando ia para uma próxima cidade, ele já nomeava dentro da equipe que era agora o Joãozinho, que na realidade não era uma pessoa, era um cargo. E na cidade anterior, tinham rumores que mataram o Joãozinho. Como é que mataram o Joãozinho na outra cidade, quando está lá invadindo, Lampião grita, Joãozinho, entendeu? E aí as pessoas tinham a impressão que o bando de Lampião era imortal e que ninguém morria. Por isso, essa é uma forma de tática de guerra. Dentro das organizações militares, de uma forma geral,
Você trata a pessoa de forma impessoal, porque, por exemplo, você vai para uma guerra, a pessoa morre. As pessoas que estão próximas dessa pessoa vão sentir. Mas se aquele cabo morreu, se aquele soldado morreu, se aquele tenente morreu, ele vai ser logo substituído por uma outra pessoa, porque o objetivo aqui é que as organizações continuem. Não importa se as pessoas elas continuam ou não. Isso é o que acontece. É por isso que quanto mais formal for a organização, mais impessoal ela vai tratar as pessoas pelo cargo que ela ocupa, né? E a Amitai Tizione diz que isso causa dentro da sociedade uma disfunção quer dizer funcionalidade, mau funcionamento, de DIS, né, da palavra, uma anomalia. Então, assim, isso gera algumas vezes carteiradas que a gente vê no nosso sistema. Eu sou juiz, você sabe com quem você está falando, rapaz? Não fale assim comigo, não, viu? Senão você vai ser preso, etc e tal, porque eu tenho poder, etc e tal. Isso é uma disfunção, um mau funcionamento da burocracia que é ocasionado pela impessoalidade, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E o profissionalismo, que é importante dentro da empresa. O que quer dizer essa palavra profissionalismo? Quer dizer que a empresa ela tem que fazer um plano de cargos e salários, deixando de forma bem definida, ó, o salário da pessoa é tal, o cargo é tal. Diante disso, para a pessoa ocupar o cargo à frente, né, para ter uma promoção, etc. e tal, é necessário que ela tenha a qualificação e o treinamento adequado, além de outros itens que devem estar estabelecidos dentro do plano de cargos e salários dessa organização. Então, quando faz isso, faz com que o funcionário ele fique muito mais motivado e saiba o que vai fazer. Muitas pessoas preferem trabalhar em empresas multinacionais, porque ela já tem cargos, um plano de cargos e salário bem definido, né? Diferente, por exemplo, de uma empresa familiar, que muitas vezes não tem muito para onde a pessoa subir. Geralmente, é muito difícil uma pessoa já ir direto assim para uma multinacional. Muito difícil, mas nada é impossível. Porque precisa de uma maior experiência, uma maior qualificação, e isso você adquire em empresas menores. Então, esses são os 3 itens importantes que vocês têm que saber sobre Max Weber em relação à influência dele na área de administração. A necessidade de ser trabalhado de forma formal, tudo deve estar registrado, a impessoalidade, as pessoas devem ser tratadas pelo cargo, e a necessidade do profissionalismo, que é o plano de cargos e salários que são importantes para a corporação. Eu queria um comentário de vocês sobre isso. Gente? Comentários? Eu já estou me sentindo abandonada. Abandonada, ninguém diz nada. O que vocês acharam aí dos 3 conceitos de Max Weber, gente? Não deixa a pró da aula sozinha, abandonada, não, que isso causa uma questão psicológica mal formada dentro da pró. Eu comento para você. Diga, Adni. Eu acho que as empresas, elas têm algumas empresas têm esse método como uma forma de controle, né? Porque algumas empresas acham que se você for mais impessoal, se você for mais formal, tem um controle melhor do que acontece, evita talvez processos, né, futuros por parte dos funcionários. Então, quando o funcionário vai para esse tipo de empresa, já vai sabendo como vai acontecer, como tudo funciona lá. Então, assim, eu acho que é uma forma da empresa se precaver, né, ter uma precaução em relação aos funcionários e a empresa em si, não somente aos funcionários, mas também como as pessoas veem externamente aquela empresa. Né, vai ver, uma empresa, as pessoas têm essa visão, né, que é uma empresa mais séria, uma empresa que já não é muito tolerante com alguma coisa. Então, eu acho que cada um tem uma visão, né, quando vai estabelecer sua empresa, né.
Exatamente. Por isso que a gestão não existe. Existem empresas das mesmas atividades, mas atividades que eu falo assim, por exemplo, você tem uma empresa de bebida e uma outra empresa de bebida. Você tem um shopping e tem outro shopping, mas nenhum é igual a nenhum, né? Por quê? Porque cada gestor vai ter uma forma diferente de poder gerir isso. E tem aí também a questão cultural, que faz parte da administração ou da teoria comportamental. A cultura você não muda. Faz parte da cultura organizacional que as pessoas. Cada pessoa dentro da empresa, ela tem uma cultura própria. Então, eu tenho minha cultura. O que é cultura? Meus valores, meus costumes, os meus hábitos. Adne vai ter outra, Morgana vai ter outra, Daniela vai ter outra, Stephanie vai ter outra, Leandro vai ter outra. Mas esse conjunto de pessoas dentro da organização, elas vão interferir com as diversas culturas que elas possuem, né? Então, isso faz com que o comportamento das pessoas e da empresa seja visto no mercado. Uma coisa importante, cultura você não muda, você minimiza. Então, tem coisas que vão totalmente de encontro à forma que você pensa, né? Se mandarem você roubar, tem algumas pessoas que vão roubar. Você não muda. Agora, tem algumas pessoas que não vão de jeito nenhum. E tem outras que começam a roubar e com o passar do tempo elas deixam de fazer aquilo porque houve uma minimização disso. Então, assim, tem coisas que você não mudam totalmente, entende, gente? Não estou dizendo que a pessoa que rouba vai roubar sempre, não estou dizendo isso. Ela pode deixar, assim, de roubar, né? Por uma questão cultural, por uma questão de valores, por uma questão de princípios. Eu acho que o principal roubo não é o roubo pequeno da galinha, do galinheiro. É daqueles grandes gestores de colarinho branco que, quando roubam, né, uma empresa grande, uma empresa pública, ela está destruindo, essa pessoa está destruindo com a sociedade como um todo. Entende? A pessoa que rouba por uma galinhazinha, ela está roubando para poder matar a fome da família, né? Alguma coisa nesse sentido. Não estou dizendo que quem está certo ou errado, não estou aqui para discutir isso. Mas o dano social entre o tipo de roubo é muito diferente. Entende? E o que leva a cada pessoa a fazer isso é muito diferenciado. Vamos aqui para alguns comentários. Leandro, a impessoalidade limita um pouco a questão do sentimentalismo. Obviamente, não é para você trabalhar aí com emoções nem sentimentos dentro dessa teoria burocrática, né? Ela é muito formal, como a Adne falou, tudo tem que estar registrado. E isso leva a uma impessoalidade ainda maior, mas é uma forma até de se proteger. Por exemplo, as pessoas têm uma falsa concepção, por exemplo, que quando assina a carteira, você leva a sua carteira de trabalho, que assina a carteira, quem está sendo protegido, na realidade, é o empregador. E não o funcionário. Porque muitas vezes a pessoa pode não assinar a carteira e está pagando tudo direitinho, né? FGTS, INSS. Agora, tem empresas, às vezes, que esquecem de assinar a carteira e paga isso de uma forma geral. O fato de assinar ou de não assinar, eu estou dizendo o processo burocrático de assinar, de chegar, botar fulano de tal na carteira, bater aquele carimbo lá. Às vezes a pessoa não bate o carimbo, não escreve na carteira, é um procedimento burocrático, mas está pagando FGTS, está pagando INSS, está pagando tudo. Só esqueceu disso. Isso é uma forma de proteger o empregador e não o empregado. E muitas vezes a pessoa faz o procedimento formal e não paga nada. Aí na cabeça do empregado tá tudo certo, de fato não tá. Entendeu? Olha a ludibriação aí, entende? Vamos para o próximo aqui. No programa Jovem Aprendiz aqui, temos que ficar os 2 meses tendo aula para entender a cultura da empresa. Exatamente. Isso é importante, Jéssica, porque quando você qualifica a pessoa antes de entrar na empresa, e principalmente quando é jovem, é muito mais fácil você adequar a pessoa à corporação, quando se é jovem. Por isso que muitas empresas preferem contratar os jovens do que uma pessoa adulta que já teve experiência em vários locais, porque essas pessoas já vão ter a malícia de várias culturas organizacionais, é muito mais difícil a empresa conseguir adequar. Diga, Adne.
E é justamente isso que você falou a respeito da questão que não tem exatamente se é certo, se é errado, mas tem a ver com a cultura, tem a ver com as vivências e experiências pessoais de cada pessoa. Por exemplo, tem empresa que não permite, por exemplo, o relacionamento entre funcionários, que não tenha nenhum tipo de relacionamento, eu digo relacionamento namoro mesmo, relação. E aí não permite. Já tem outras que não se importam muito com isso, né? E isso tem a ver mesmo com as vivências e experiências. Como, por exemplo, tem empresa que acha que não deve misturar com família, que a família não deve se misturar nos negócios, não deve contratar pessoas da família, porque pode gerar algum problema, talvez aquela pessoa já tenha vivido isso em outro momento e tenha dado muito errado, então ela estabelece que não vai ter contato com família em relação aos negócios. Já outras empresas são empresas de família, e aí vão passando para o filho, para o primo. Eu conheço mesmo, minha antiga escola mesmo, era toda de família, todo mundo que trabalhava era da mesma família. Todo mundo, não tinha nenhum um funcionário ou outro que era, tipo, não tinha parte na família, mas a grande maioria, quase toda, por completo, era da mesma família. Então, cada um tem a sua experiência pessoal, né, dessa visão. E a cultura, eu quero deixar claro, não faz parte da burocracia, faz parte da teoria comportamental. É um tipo, um preparo para que exatamente, sem experiência, para ter uma noção da empresa, e etc. e tal. Tem empresa que não contrata parente, Jéssica falou que fui fazer uma entrevista na mesma empresa com minha prima e ela passou e eu não. Acontece. Talvez para aquele cargo, naquele momento, você não tenha tido um perfil, né? Mas quem sabe no próximo cargo é possível ter o perfil. Por isso que eu queria mostrar aí não só o teste de Jéssica, mas também de outras pessoas, para poder mostrar para vocês o que cada cargo de algumas empresas querem, né? Então vamos pensando aí, quem não fez pode fazer esse negócio de liderança que está lá no AVA, para ver que tipo de líder vocês são e a gente pode discutir no final. Vamos lá. Alguém mais tem algum ponto de vista, alguma coisa a falar? Então vamos seguir em frente. Continuando aí com Max Weber, ele também falou sobre poder, legitimidade, autoridade e dominação. A autoridade é o cargo que você ocupa, já que ele trabalha aí com a questão da impessoalidade, a pessoa tem que estar no cargo. A autoridade é o cargo formal ocupado pela pessoa. Entretanto, para essa pessoa dominar os seus liderados, é necessário que os liderados vejam nessa pessoa um poder legítimo, seja pela sua capacidade técnica, porque ele sabe muito sobre o trabalho, seja pelo seu carisma, porque ele tem boas relações interpessoais com os outros, seja pelas suas habilidades do trabalho. Isso é que transmite para a equipe o poder. Se a pessoa, muitas pessoas às vezes estão no cargo, mas não transmitem confiança para os seus liderados. O fato de estar num cargo alto e não transmitir liderança faz com que a pessoa não tenha poder, porque as pessoas que estão abaixo dela, os seus liderados, obviamente, não veem aquela pessoa como uma pessoa capaz de estar naquele cargo, porque ela não consegue persuadir, dominar pela questão de liderança, e dessa forma as pessoas não acham que a pessoa está naquele cargo de forma legítima. Por isso que muitas vezes existe um presidente da empresa, que também é chamado de CEO, você já deve ter visto essa sigla, CEO, que é a sigla em inglês, só para falar uma coisa muito mais bonita, mas quer dizer a mesma coisa, né? E esse CEO não consegue gerenciar a empresa, mas às vezes um diretor que está abaixo, ele tem um poder maior, porque as pessoas, né, que estão na empresa veem, né, esse CEO como uma pessoa que é capaz de persuadir, dominar, e torna ele um cargo muito mais superior, apesar dele estar abaixo, mas ele consegue
mexer os pauzinhos dentro da empresa e passar por cima, muitas vezes, do CEO e do presidente do que aquela pessoa. Queria alguns comentários de vocês em relação a essa questão de poder, legitimidade, autoridade e dominação. Você tem alguma dúvida? E são palavras básicas de ADM. Comentários? Eric colocou aqui: no meu antigo emprego, os gerentes da loja não sabiam nem fazer compra. Desenho ótimo, até eu bato assim na cabeça. E, por sinal, era um casal que foi contratado por amizade. Olhe as indicaçõezinhas que vão acontecendo, né? Que faziam a compra da garota do caixa que tinha um conhecimento melhor que eles. Mas eles estavam no cargo. O fato, Eric, deles estarem no cargo significa que ele tem apenas autoridade. Mas ele não tem nem poder, nem legitimidade, nem dominação. Isso faz com que as empresas elas percam seu poder de competitividade dentro do mercado a partir do momento que começam a contratar pessoas que não têm essa competência, entende? E aí a pessoa do caixa ou outras pessoas que estão em outro cargo, elas começam a acumular. E aí vê que eles não têm tanto domínio assim. Do meu ponto de vista, Daniela, essas empresas que contratam parentes, quando entra alguém de fora, acontece uma certa exclusão também, né? Agora é necessário ver se esse parente ele é competente ou não. Agora, se for uma empresa totalmente familiar e que entra uma pessoa de fora, com certeza essa pessoa vai se sentir excluída, né, diante daquela relação familiar, que é muito mais forte, porque a informalidade, ela é alta. Então, você vê que o papel da informalidade ela é maior do que as questões informais. Eles pareciam que eram os donos da loja, acredito que era por esse fato. Acontece, né? Às vezes, quem não... o mais importante, Eric e turma, é a caminhada e não o pódio. Entende o que eu estou dizendo? Tem pessoas, às vezes, que chegam no pódio, mas não são tão competentes assim. Mas a caminhada, de você chegar, de você continuar essa jornada. Então, por exemplo, tem pessoas que ganharam várias vezes, mas elas continuam caminhando. Elas, às vezes, se aposentaram, mas continuam sendo bem vistas por aquilo que elas fizeram, né? Não é o fato de você ganhar uma vez o primeiro lugar, uma vez o segundo, que você vai ser lembrado para o resto da vida. Por isso que, às vezes, existem músicas que chegam àquele topo e cai. Mas a caminhada ela é importante. Pro? Oi, Ainda sobre isso, eu estou lendo um livro chamado O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. E aí tem uma frase no livro que fala sobre poder, né? Que estar no poder é igual a ser uma dama. E se você tiver que lembrar as pessoas que você não é. Ou seja, se você tem o poder e ter que lembrar as pessoas que você tem aquele poder, é porque você não tem poder nenhum. E na antiga empresa que eu trabalhei, era exatamente assim. Só que a diferença é que não era nenhuma pessoa que foi contratada. Era o próprio dono que não tinha controle sobre nada. Então, os funcionários não respeitavam, não tinha aquela questão da hierarquia, e era uma bagunça total, mas porque ele também dava espaço. Porque a organização dele era realmente muito péssima. Entendi. Porque ele não conseguia persuadir as pessoas para poder gerenciar a sua corporação e, assim, o poder dele se tornar legítimo, por mais que ele tivesse a autoridade do cargo e ser o dono da empresa, como você falou. Entende? Até você, né, Eric, tinha mais conhecimento. Mas é isso. Às vezes as pessoas estão no cargo porque foram indicadas, não necessariamente porque elas têm um conhecimento técnico, o conhecimento interpessoal, porque, assim, tem pessoas, às vezes, que vocês vão ver no curso, que podem ser os melhores alunos de todos, nas provas formais. Mas os melhores conhecimentos nas provas teóricas nem sempre são bons. Entende o que eu estou dizendo? Porque, assim,
eles têm que ter também boas relações interpessoais para poder conseguir as coisas. Se não tiver essas boas relações interpessoais, não adianta ter as melhores notas. Então, é um conjunto de coisas que vão favorecer a pessoa dentro do mercado de trabalho. A forma como ela se relaciona, a forma do conhecimento, as atitudes e os comportamentos, observando aí a questão cultural, a questão de liderança da empresa, da pessoa dentro da organização, entre outros fatores. Alguém mais tem alguma sugestão aí, alguma coisa para conversar com a Pro? Agora, não me deixem falando sozinha, eu fico muito ruim, abatida, assim. Não me deixem, porque é uma solidão projetar essa tela que vocês nem imaginam. Alguém tem algum comentário? Eric, não, né? Tá bom. Eu sei que vocês não vão... Pode seguir. Então, vou seguir. Bora lá. A Mitaia Tizione é esse velhinho aí. Ele acredita que as empresas, assim como o governo, ela tem que, sim, mostrar o seu papel social. Esse aqui é o livro dele, Organizações Modernas, ok? Ou seja, a empresa e o governo, ele tem que fazer seu papel social. Não é o que a gente está passando hoje, né, gente? Qual é o papel social básico que um governo e que uma empresa tem que fazer? Cuidar dos seus cidadãos. Você vê aí escândalos de uma empresa privada que testava as pessoas e que dava metas para os médicos em relação a um kit, né? Que coisa absurda. Um governo que não cuida da sua população, que pensou em vacinar bem depois. Coisa absurda. E aí muitas pessoas morreram nesse meio do caminho. Uma corrupção na compra de vacina, entre outras coisas. A Mitaia Tizione, pensando nisso também, ele criou esse triângulo aqui, que trabalha com os 3 tipos de organização. A organização coercitiva, aqui estou explicando cada uma delas, mas eu vou explicar através do triângulo que eu acho melhor. A organização coercitiva, a organização utilitária e a organização normativa, o normatório. Normativa, normatório é a mesma coisa que vem de normas. Coercitiva é aquela organização que mantém o poder através do medo e da força física, sempre. Então, esse tipo de organização, por exemplo, você pode observar em prisões, em algumas facções de criminosos, agora lá o Talibã que foi invadido, então mantém aquilo através da força física, sabe? A polícia militar também, quando você faz aquele escudo, né, que bate no escudo, ou coloca a força com os cavalos, né, para poder mostrar. E aí as pessoas são coagidas a cumprir determinada coisa com medo disso, né? Eu estava analisando e vendo um documentário sobre a América Central, que o tráfico na América Central, por isso que a imigração está grande, eles invadem a casa das pessoas, tiram as pessoas da sua casa, ainda pega a escritura da casa da pessoa e obriga a pessoa a assinar. Pense aí, para passar tudo para o nome do tráfico. Pessoas normais, né? Então, assim, é muito difícil. Então, as pessoas têm medo, receio de viver naquele lugar e vão para os Estados Unidos tentando uma vida melhor. Já as organizações normativas são aquelas organizações que elas vão se basear em normas, por isso normativas, né? Por normatório. Então, assim, a igreja, as religiões, de uma forma geral, elas trabalham muito com normas. Não se pode fazer isso, tem que vestir esse tipo de roupa, né? Então, por uma questão ideológica mesmo. Alguns partidos políticos também, né? Eles trabalham com algumas normas. Outra forma, quem gosta aí também de futebol, tem gente que morre pelo time, né? Porque acredita essa norma, na realidade, não é uma norma escrita, mas uma norma simbólica, de uma crença, de um valor. Você não pode falar mal daquele time. A pessoa, ela é fiel, gente, vai defender o time até a morte. O time pode estar na primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, na última divisão, mas a pessoa vai defender. Então, isso aí é uma questão mais normativa.
Se você tem uma organização coercitiva e, ao mesmo tempo, normativa, por exemplo, as organizações de combate, as pessoas elas vão combater, por exemplo, na Colômbia, né? Você tem lá uma organização que as pessoas, para não passar fome, elas se inscrevem, porque aí essa organização militar ela vai dar comida e tal. Enquanto isso, né? Também tem normas e ideologias que a pessoa vai defender até a morte ali. Tipo a FARC, né? Uma organização de combate. Já a organização utilitária, essa outra partezinha do triângulo aqui, são aquelas organizações que elas vão trabalhar com negociação, benefício. Tipo assim, se você me der isso, eu te dou isso. É tipo uma recompensa, sabe? Uma remuneração, um benefício, um incentivo. Se você alcançar X meta, você vai conseguir isso. Então, essas organizações utilitárias, elas trabalham com recompensas, dizendo, faça isso que eu te dou isso. Se você tem uma organização coercitiva e ao mesmo tempo utilitária, você tem aí o regime de semi-escravidão. Por exemplo, tráfico de mulheres, por exemplo, a escravidão para sexo, por exemplo. A mulher não pode sair daquilo, né? Que é uma organização coercitiva, e ela tem ali, teoricamente, uma recompensa por tantos trabalhos feitos, mas nunca vai sair disso. Trabalho escravo também na agricultura, a mesma coisa. A pessoa pegar ali os documentos da pessoa, a pessoa não tem como sair daquele país, daquele estado, daquele município, só pode comprar naquela vendinha, mal trabalha, né? Tem que pagar ali o seu espaço, a sua casa, etc. e tal. Agora, se você tem uma organização normativa, junto com a organização utilitária, as organizações sindicais são bem dessa forma, né? Você tem o sindicato, ele trabalha por recompensas para aquele grupo, e você tem uma ideologia bem definida ali para aquela categoria de professores, por exemplo, de analistas, de juízes, etc. e tal. É isso que eu tenho para falar sobre a Vitae Etzioni, antes de entrar na tipologia de Blau e Scott. Deixa eu interromper e voltar para vocês para ver se vocês têm alguma pergunta. O que tem seu namorado, Daniela? Não entendi. Ele é coercitivo, utilitário ou Que é normativo? apaixonado por futebol. Coloca o Ah, futebol acima de tudo. E principalmente o time. pois é. Pense aí. Que coisa É um difícil, né? vício. Mas é uma ideologia. Tem pessoas que vivem e defendem ideologicamente tudo isso. Verdade. A outro defendendo. Errado não está. Ó, não fui eu que falei, não. É Eric aqui no chat. Ó. Errado não está. Eu acho assim que a gente tem que buscar uma harmonia, né? Nem tudo demais é bom e nem tudo de menos também é bom. Futebol é diferente, é uma ideologia, né? Não sei não se é tão diferente. Diga, Dani. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Esses slides está lá no AVA? Não, eu não botei os slides, não. Eu botei o esquema de aula. Você baixou o esquema? Que é a mesma coisa. É porque tem muitos arquivos aqui. Eu fiz uma limpeza, excluiu a maioria. Eu queria saber se a senhora pode voltar. Acho que foram 2 slides que eu estava anotando, só que aí Mas é não deu isso, tempo de anotar tudo. pegue o esquema de aula. Eu estou seguindo o esquema de aula. Tem o link, por favor? Tá no meu drive. Deixa eu compartilhar aqui. Eu já falei desse slide de aula. Deixa eu entrar aqui. Peraí que eu vou... Tem as aulas gravadas também, Dani. Aí lá vai. Acho que dá para ver esse slide. Lá na minha página, no Google, e eu falei isso desde o primeiro dia, Dani, é só você ir no meu slide que já está direto no drive, que já cai direto. Eu estou entrando aqui para a minha página. Material é porque eu printo para anotar depois, enquanto a senhora está explicando, só que esse não deu tempo de tirar o print. Mas é isso, eu fiz um resumo das aulas até o final do semestre. Os slides só tem os desenhos, entendeu?
Cadê? Aqui, ó, esquema de aula. Enviei agora lá no grupo. Aqui, esquema de aula. Obrigada. E aí você pode seguir e fazer a anotação no próprio esquema. Nenhum professor faz isso, só eu. Eu estou em teoria burocrática aqui embaixo, ó. Tá vendo todos os teóricos? E também tem, no grupo tem o link do drive dela, onde fica todos esses arquivos. Lá na descrição do grupo tem. E também, Camila, tá lá no Drive, né? Deixa eu É mostrar isso, aqui, ó. no grupo deles tem na descrição tem o link do seu drive, entendeu? Aqui, ó. Burocracia. Tá vendo que é a mesma coisa que eu tô falando, que tá no slide? Ó, igualzinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Só não tem os desenhos. Pronto, obrigada. Tá bom? Então, deixa eu continuar aqui. Então, a Mitai e a Tizione, agora a gente vai para a tipologia de Blau e Scott. Blau e Scott são esses dois senhorizinhos simpáticos, todos dois sociólogos e norte-americanos. Blau e Scott, eles falavam que as organizações elas devem ser agrupadas, segmentadas, de acordo com os benefícios que elas trazem para a sociedade. Então, esses benefícios têm a ver com o papel que cada membro da organização traz, por exemplo, os funcionários, os altos dirigentes, os clientes, como é que a organização trata com os clientes, e como é que os clientes veem essa organização, e o público em geral, que ele chama de sociedade, né? Então, por exemplo, a Ford fechou aqui na Bahia. Isso foi teoricamente, isso vai trazer um mau benefício para aquela região, né? Teoricamente. Porque foi uma decisão dos altos dirigentes. Como é que ficam os funcionários que eram membros da organização? Muitos desempregados vão ter que buscar outras formas de vida. E os clientes? Essa semana eu estava passando e eu vi várias concessionárias da Ford fechando, inclusive a Morena, que ficava ali na Luiz Eduardo Magalhães, né? Não está mais lá, né? E o público, de uma forma geral, quem comprou esses carros, será que vão ter ainda assistência? Então, isso é um benefício, porque também quando fecha uma empresa, você não tem só a Ford, você tem várias empresas ali que também fornecem o pneu, né? E que dão empregos também para a sociedade. Camaçari já não é mais uma cidade de indústria. As indústrias lá já estão falidas. Então, hoje, Camaçari, se vocês observarem, ela está crescendo mais para a área de construção civil, varejo e atacado, assim como Salvador também, né? E serviço de uma forma geral, porque ela tem lá uma área verde muito bonita, né? Que é aquela orla de Camaçari, que traz muito turista. Não agora na pandemia, mas também é um lugar que tem um fluxo muito grande de pousadas e hotéis. Então, a gente tem que começar a olhar isso. Camaçari, por exemplo, não é mais uma cidade industrial. Então, se não é mais uma cidade industrial, que benefícios trará essa nova economia, né? Porque a indústria lá ela está defasada, precisa de uma manutenção, etc. e tal. Pergunta, gente. Ninguém? Então, estou seguindo. Então, aqui tem esse quadro dessa tipologia de Blau e de Scott, onde ele trabalha aqui as organizações, são organizações e associações de benefícios mútuos. Quais são os beneficiários, os membros da organização? Por exemplo, cooperativas. Organizações de interesses comerciais. No caso, por exemplo, os proprietários, os dirigentes e acionistas. Por exemplo, uma SA e uma limitada. Organizações de serviços. Aí você tem aí como beneficiários os clientes, hospitais, escolas, universidades, igrejas. Organização de Estado, trabalha de uma forma geral com o público, que somos nós cidadãos, e aí vocês têm os Correios, se não forem privatizados, a organização militar e a segurança pública. E a maior crítica dele é em relação à tecnologia, que ele deixou de lado como é que essas organizações, essa tipologia dessas organizações, não importa qual, ela cresce, observando aí as questões e a estrutura tecnológica, que hoje a gente vê muito isso com a robótica. Esse senhorzinho de cabelos cacheados é Charles Perrault. Ele foi um dos principais críticos aí de Max Weber.
Porque, para ele, as organizações elas são formadas por pessoas. E as pessoas nada mais são do que o sistema social que estão ali interrelacionados, formando redes e interrelacionadas. Então, por isso, a organização ela não pode ser vista como um sistema estático e de rotinas, né? Como se as pessoas fossem robôs. Algo mecanicista, né? Que é defendido totalmente pela a burocracia legal aí de Max Weber. Então, ele dizia que essas organizações ela tem disfunção, falta a normalidade da sua funcionalidade. Então, as organizações elas não são o sistema mais ideal, de acordo com ele, a forma burocrática de você gerenciar, porque ela vai criar panelinhas. A gente não está aqui na sala, mas eu acho que mesmo na sala presencial, né? Mas na sala remota, eu acho que já deve ter as panelinhas e os grupos formados aí na sala, né? Cada um a favor de seu. As pessoas também, elas, dentro dessas disfunções, elas vão gerar patrimonialismo. O que é isso? Vão defender seus interesses pessoais. Então, alguém falou aí que em uma empresa foi contratada 2 pessoas. Será que essa pessoa ela foi contratada pelo quê? Porque conhece o dono, questões políticas? Você vê aí a questão das rachadinhas, né? Que é você contratar algumas pessoas que são funcionários e pegar parte desse salário dessas pessoas a favor de si próprio. Se você entra numa empresa e a empresa te dá uma caneta, a caneta não é sua, a caneta é da empresa, mas as pessoas levam para casa, coisas básicas assim, porque acham que aquilo é patrimônio seu, mas não é patrimônio seu, é patrimônio da empresa. A empresa lhe deu aquilo, um computador, te deu a caneta, te deu o papel, com o objetivo de você efetuar melhor o seu trabalho. E outra questão também da disfunção da burocracia é que tem serviços que são, por exemplo, atendimento a público. Né? O atendimento a público, você não pode criar regras e scripts, como é feito no telemarketing, para você atender as pessoas. Cada pessoa e cada cliente ele é único. E esse excesso de regras dificulta o atendimento do cliente. Você vê que até a pessoa, quando vai falando no telemarketing, ela se torna uma máquina, né? Que é um emprego que tende a desaparecer. E esses papéis limitados dentro da burocracia faz com que as pessoas elas só queiram fazer aquilo que ela foi paga e contratada dentro do cargo. Então, se tiver alguém passando necessidade em outro canto, ela vai dizer, não, essa atividade não é minha, sinto muito, vá buscar o setor tal, que ele é que cuida disso. Ela não vai tentar nem resolver, entende? Então, muitas atividades dentro da burocracia, por causa da disfunção, ela vai causar um desestímulo, principalmente se você mudar os procedimentos normais. Não, eu sempre fiz isso, para que eu vou mudar agora, gente? Não, eu não quero. Isso me desmotiva, a inovação não é coisa boa, eu quero continuar fazendo o que eu sempre fiz. Então, existe aí uma dificuldade, uma resistência para a mudança. Além disso, as pessoas, pelo cargo que ela ocupa, dependendo do cargo, podem exibir sinais de autoridade. Tipo isso, você sabe com o que eu estou falando, com o que você está falando? Eu sou juiz fulano, estou dando um exemplo, né? Eu quero assistir os filmes aqui, ó. Eu sou o PM fulano, aqui minha carteirada, e vou entrar para assistir esse filme. Ou entrar para ver essa festa. Entende? Então, todas essas questões de excesso de regra ajuda porque organiza a empresa. Mas pode levar também a disfunções e a questões individuais dentro da corporação. Deixa eu interromper aqui um pouquinho e voltar para vocês. O que vocês acharam aí do que a Amitai Etzioni falou? Quer dizer, a Amitai não, Perro, desculpem. Gente, deixa eu voltar aqui para vocês, para ver se tem alguma coisa. Professora, eu vou precisar sair, surgiu imprevisto. Mais tarde assisto a aula da... Ok, Morgana. Sim, e aí, o que vocês acharam dessa disfunção da burocracia? Que Perrault falou dizendo que a burocracia não é a forma mais
mais, assim, mais, vamos dizer, correta, né? Gente, Prof, essa questão da resistência às mudanças é bem visível e ficou mais visível agora na pandemia para algumas empresas, porque com a adaptação a esse novo normal, entre aspas, da questão digital, muitas empresas ainda têm resistência a utilizar, por exemplo, o Instagram como vitrine, né, utilizar as redes como um local de venda, e não se modernizaram nesse sentido. Então, essa burocracia que traz essa resistência também às mudanças é um ponto muito negativo numa empresa que tem que acompanhar o mercado, né? Que tem que acompanhar as inovações do mercado. Então, e mesmo a pessoa trabalhando remotamente, existe ainda uma burocracia, né? Tem todo um procedimento para entrar, né? No sistema, logar. Você vê que essa burocracia ela não saiu, concorda? concordo. Vocês têm algum outro comentário, gente? Quem quiser assistir, tem uma série na Globo, deixa eu botar aqui, chamada As Pones. Eu vou passar que ela saiu do ar porque estava criticando muito o serviço público, né? Vou passar um pedacinho aqui para vocês verem. Quem quiser depois assiste. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu estou vendo aqui. Peraí. Peraí que eu tô. Peraí. Eu vou botar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui. Peraí. Porque meu computador ele tá carregando. E aí ele não. Peraí, eu acho que agora eu consegui. Peraí, viu? Vou botar aqui o link.
rapidinho aqui, se quiser. E vou compartilhar aqui com vocês. Por favor, o arquivo morto. Não tenho a menor ideia. Obrigada. O arquivo morto, sabe onde fica? O arquivo morto, onde é? Por favor, sabe onde fica o arquivo morto? Vocês trabalham aqui e não sabem onde fica o arquivo morto. Bom dia, eu sou a Leda. Bom dia, Leda? É a Leda Maria. Não te comunicaram nada? Não falaram nada. Eu sou afilhada do Dr. Ari. Qual, Nogueira? Não, Fonte. Eu sou afilhada dele e ele trabalhou como chefe de gabinete pro Dr. Léo, enfim. Quer dizer, na verdade, eu ia trabalhar na recepção, mas aí passaram uma vagabundinha mais jovem na minha frente. Aí... Aí exatamente o que é? Ué, eu tô começando hoje aqui como sua estagiária. Minha estagiária? Bom, vou precisar verificar aqui umas coisas que são básicas. Só apertar um pouquinho. Ah, tudo bem. Essa bolsa. Oi? Olha, verifiquei. Realmente, hoje você começa como minha estagiária. Então, as bolsas você pode deixar aí. Pois é, um trabalho aqui no... Opa. Desculpa. Bom, o trabalho aqui é esse, né? Arquivar, né? A especialidade dos arquivistas é o quê? O arquivamento. Né? Você vai arquivando tudo até deixar tudo assim realmente, né? O quê? Arquivado. Mas é só sair colocando assim, não tem nenhuma sequência lógica específica? Não, tem uma sequência lógica específica recomendada, inclusive, pelo Sindicato dos Arquivistas, né? Que é a ordem alfabética mesmo, né? A, B, C, D, E, aí a coisa vai indo. Ah, tá legal. Eu senti que você não achou muito emocionante. As pessoas dizem que o arquivismo é um dos trabalhos mais chatos do mundo, mas isso não é verdade, tem muitos trabalhos mais chatos que esse. Putz, citei milhares. Não, milhares também não vamos exagerar. Mas um, com certeza, é mais chato. Imagina, por exemplo, você trabalhar num laboratório médico, tirando os exames de fezes daqueles recipientes que as pessoas trazem. Ah, não, isso é repugnante. Tem um primo meu que faz isso. Nossa, esse é chato mesmo. Você vê assim, ó, pô, arquivismo. Não parece uma coisa emocionante, mas você vai meio que se apegando a essas pastinhas. E aí você vai colocando, é uma coisa que relaxa, não tem estresse nenhum, você vai colocando, cadê as pastas? As pastas rosas? Cagou, as pastas rosas! Cadê essas pastas rosas? Onde é que estão as pastas rosas? Doutor, desculpe. Doutor Góes, uma emergência máxima. Alguém pegou as pastas rosas. Pegou o quê? As pastas rosas? As pastas, com os dados das contas do país, dos bancos internacionais, os extratos do Brasil, as senhas do Brasil. Complica, isso é grave. Isso é totalmente grave. Uma pessoa pode desviar milhões de dólares sem nunca ser descoberta. Eu vou comunicar agora ao superintendente. Você manda um memorando pro Serviço de Inteligência do Governo. Tá bem, doutor, desculpa, mas era... Inteligência do governo? Onde é que fica a inteligência do governo? Doutor Góes, desculpa, mas a inteligência... Parabéns, você passou no teste. Eu peguei as pastas rosas para testar tua lealdade e tua eficiência. E você não me decepcionou. Estou precisando de um homem de confiança, entende? Charuto? Não, eu tenho um problema. E ando de olho em você há muito tempo. E mim, né, doutor? É. Você não fica lá no finalzinho do corredor? Eu fico. Teles, né? Não, é Thales. Thales, isso. Ontem mesmo eu falei pro superintendente. O Teles é o homem certo para ocupar aquele cargo. Que cargo, hein? O último cargo de chefia a ser ocupado no governo federal.
o de diretor do... FMDO, Fichário Ministerial de Documentos Obrigatórios. Todos os documentos que os brasileiros são obrigados a entregar para o governo, assim como comprovante de residência, cópias autenticadas, essas coisas com firma reconhecida, vão parar aí nesse FMDO. Isso. O lugar anda meio esvaziado ultimamente por conta do corte de verbas. Mas eu acho que é isso que os funcionários de lá estão precisando para levantar a moral. Um líder nato. O líder nato? Eu não. Ah, Teles. Eu vejo o brilho da juventude, do ideal nos teus olhos. Você gostaria de mudar o mundo, Teles, não gostaria? Cargo de chefia tem 30% de aumento, de acordo com a tabela do funcionalismo. Bom, mas isso você sabe, não é? Jovens idealistas ocupando finalmente cargos de chefia. Sabe o que é isso que a gente está precisando para acabar com essa esculhambação que anda por aí? Posso levar a estagiária? Oi. Oi. Você é uma mulher de sorte, acabou de ser promovida. Você antes era estagiária de um arquivista. Agora você é estagiária do chefe do FMDO, Fichário Ministerial de Documentos Obrigatórios. Agora, me diz uma coisa, você acha que eu vou de óculos? Quê? Bem legal. Vou de óculos ou não? Quantos dedos você tá vendo aqui? Não, eu enxergo bem. Isso aqui, esse óculos não é meu, não. É de um cara que trabalhava aqui. Você acha que eu vou de óculos? Agora eu vou ser chefe, né? Vou liderar, é muita gente, é muita responsabilidade, então tem que passar uma impressão boa. Você acha que eu vou de óculos, mas vê legal? Não, mas eu colocaria um gelzinho no cabelo. Um gelzinho seria legal, porque você tem cabelo fofo. Ninguém respeita homem adulto com cabelo fofo. Eu tenho gel na bolsa. Quer que eu passe? Não, pera um pouco. Não vai ficar com minimolas? Meninolas? Não, menimolas. Uma vez eu passei esse negócio, ficou uns cachinhos assim, tipo pequenas molas balançantes. Ficou horrível isso. Não. É porque você deixou pegar vento. Cabelo fofo com gel não pode pegar vento de jeito nenhum. Uma vez, eu fui a um casamento ao ar livre, passei gel no coque. É mesmo? Eleco. As pastas rosas você esqueceu. Ô, doutor Góes. Doutor Góes. Você deve ser estagiário. Góes Bevilacqua, chefe de gabinete do superintendente. Olha aí, minimolas, vou ter que afofar de novo. Vacilo seu, vai ficar um cotonetão. Tá, melhor do que esses pentelhos gigantes brotando da minha cabeça. Por favor, aumenta a potência desse secador aí. Esse secador pertenceu ao esquadrão motorizado da Polícia Federal. Meu pai comprou esse carro num daqueles leilões que o Collor fez de opalas pretas. Ah, eu imaginei, né? Porque, pô, você com carro, estagiária com carro. Né? Esse carro é meu pai já morreu. Eu não sou uma estagiária, eu estou uma estagiária. Sei, é completamente diferente. Completamente diferente, assim, eu já estou muito velha para ser uma estagiária. Eu estou estagiária porque eu resolvi optar por uma carreira na área pública. Mas eu venho de uma carreira muito bem sucedida na privada. Qual? Não vem ao caso, mas eu venho. Olha que vem ao caso que eu sou seu chefe, eu preciso saber seus antecedentes, preciso saber seu currículo. Eu não gosto de falar porque as pessoas são ignorantes e não entendem. Eu trabalhava como recepcionista em feiras e salões. Entendi. As pessoas não ficam achando que você... As pessoas ignorantes. Esses eventos são reuniões de negócio, normal. Só teve uma vez só que um deputado de Alagoas me ofereceu $200 para eu tirar minha calcinha e mergulhar discretamente no copo de uísque dele. É mesmo? Se eu estivesse de calcinha, teria topado. Mal do que eu esperava, hein? Ai, deve ter um bando de gente te esperando na entrada. Será que tem um monte de gente? Lógico, chefe novo, todo mundo vem se apresentar, puxar saco, bajular. Ah, vem Deve ter bajular. até festinha de boas-vindas. Olha que festinha, hein? Deve ter.
Pegou a senha? Atendimento à população, só pegando a senha. Eu só não sou população. Sou o novo responsável daqui. Ele tá falando sério, ele é o novo responsável aqui. Vocês não receberam o fax? O Dr. Góes falou que ia mandar um fax. Gente, tem aparelho de fax aqui? Eu não sabia. Cadê o fax? Olha aqui. Vocês roubaram o fax? Calminha, achei. Ele tem razão, foi nomeado novo diretor. Olha, talvez fosse um bom momento para reunir todos os funcionários e fazer o anúncio oficial. Tá? Cadê o resto do pessoal? Não tem resto do pessoal. Tá todo mundo aqui. Você vai querer me dizer que só tem vocês três trabalhando? Vou? Só tem nós três trabalhando. Mas aquele papel dizia que o FMDO tinha 37 funcionários. E tinha? Quando foi inaugurado? Em 1969. Pelo excelente general Emílio Garrastazu Médici. Ué, gente, naquela placa lá fora diz que ele era excelentíssimo. Pelo menos excelente o cara devia ser, né? Bem, eu passei esse filme rapidinho. Quem quiser ver o restante, assistam depois. Porque ele tem bem as características aí da teoria burocrática, né? E também as disfunções dela. Quem é que pode começar aí falando? Vocês gostaram do filmezinho? Não passei todo, são várias... É uma série, né? Vários pedaços. E o povo de Brasília criticou muito essa série. Inclusive tem uma parte do memorando que ele coloca no quadro, que não apareceu aí, que ele coloca siglas. E aí, quem assistir vai ver o que quer dizer essas siglas. Sim, e aí, o que é que vocês viram da aula de hoje? Retrata bem a burocracia. Quais as principais características e disfunções da burocracia? Quem pode me ajudar? Bora começar do comecinho da história, né? A estagiária chega e ela está procurando o arquivo morto. Na burocracia, todos os setores eles devem estar bem distribuídos, né? E aí tem a palavra arquivo morto. Você vê que ninguém quer dar informação para ela. Porque está todo mundo ali, uma disfunção da burocracia, todo mundo ali fazendo a sua atividade. Se não faz parte da minha atividade, para que é que eu vou ajudar? É uma disfunção, mau funcionamento, anormalidade. Ela chega para a pessoa que está no arquivo e diz que ela é afilhada do doutor Ari. O que isso quer dizer, gente? Me explique aí. Explique aí, por favor. Oi, Felipe. Indicação. Isso é uma disfunção da burocracia também. Porque eu sou afilhada. Eu sou uma pessoa importante. Eu vim para cá porque eu sou indicada pelo doutor Ari. Então, você vê bem aí a crítica de Perrault, né? Em relação ao mau funcionamento da burocracia, defendido por Max Weber. O arquivo morto, cheio de papel, não só o arquivo morto, mas também quando ele vai pôr FMDO, tem vários papéis ali. Aqueles papéis na burocracia, que é o papelório, na realidade é uma disfunção da burocracia. Se não tiver resposta naquele procedimento do papel, o processo fica rodando e ninguém vai dar um destino. Eric botou aqui. No meu antigo emprego, meu irmão me indicou. Entendi. Por conhecer, né? É uma disfunção da burocracia. Alguém tem algum comentário? Até aí, até o momento?
Então, quando vocês verem muito acúmulo, ele colocou currículo, entendi. Então, foi o seu currículo que foi analisado para a partir daí você entrar. Não foi simplesmente você entrar sem nenhuma análise. Isso é uma disfunção. Entendeu? Pronto. Então, como eu estava dizendo, você levou o currículo. São coisas totalmente diferentes, porque aí teve análise de currículo. Eu entendi equivocadamente. Também eu acho que colocando, escrevendo e eu lendo rapidamente, algumas pessoas também devem ter entendido equivocadamente. Então, mostra aí que ela, por ser afiliada, ela conseguiu aquele emprego. Então, essa pessoa deu tipo uma carteirada, uma disfunção da burocracia. O abuso de poder do Dr. Góes, né? Ele escondeu ali as pastas rosas. Isso mostra muito que é a questão do patrimonialismo. Ele pegou para si, exatamente, Leandro, patrimonialista. As pessoas pegam para si algo que é da empresa e da organização, que vai promover algum tipo de dano social. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Você viu que ele foi identificado ali como cargo de chefia do FMDO, e a impessoalidade bem forte ali. Eu vou ser agora, vou ser chefe, tenho que ter cara de chefe, você não pode ter o cabelo de molas, né? Teve ali uma má interpretação quando ela baixou, que a tampa caiu, que encheu a mão de gel, ele achou que fosse outra coisa. Mas deixa claro ali que ele vai se tornar um chefe. Não necessariamente se ele vai ter legalidade, vai ser considerado legítimo pelas 3 pessoas que estão ali na sala, não sei se vão considerar ele um chefe legítimo, porque a aparência por si só, gente, não quer dizer que vai conseguir persuadir o outro. Em cada momento do trabalho, se você tem competência, se você mostra segurança, tudo isso é que vai dizer, e não se seu cabelo está com mini-molas ou não. Deixa eu ver, nem ele tem competência para o cargo, isso eu já não sei. Tem que assistir o resto da série para você ver. Deixa bem claro ali a questão do cargos e salário para ser promovido. Ele passando agora ao cargo de FM, para o cargo de diretor do FMDO, ele vai ter aí 30%, um aumento de 30% no seu salário, mostrando bem aí o profissionalismo defendido por Max Weber. Então, esse filme ele mostra características não apenas da burocracia em si, mas também de aspectos da disfunção da burocracia. Ele fala também do que mais? $200. Quando é que ele fala? Do abuso de poder do deputado, né, que chegou para ela e disse que se ela tirasse a calcinha, veja o abuso de poder, o assédio no trabalho, né, completamente errado. Chegar para uma pessoa e falar, tira aí sua calcinha que eu te dou $200. Isso foge de qualquer padrão cultural, quer dizer, padrão cultural meu, né? Não sei das outras pessoas, mas não deixa de ser um abuso de poder, que é uma outra disfunção da burocracia associada aí ao assédio, né? De você gritar, tratar mal, física e psicologicamente a pessoa. Quando ele chega no FMDO, a funcionária grita, pegou a senha, né? Você vê o procedimento que arruma a burocracia, você tem vários procedimentos em seu aspecto positivo, mas isso faz com que o serviço fique mais difícil também. E além do serviço ficar mais difícil no sentido de demorado, deixa claro que se tiver qualquer tipo de interrupção dentro desse serviço, eles ficam meio perdidos, né? Então, como o fax que chegou sobre a nomeação. A nomeação é um procedimento formal dentro da burocracia, dizendo que ele era um diretor. Alguém viu mais alguma coisa no filmezinho que eu não vi, que deixa claro a burocracia, a disfunção? Ele foi indicado
para o cargo porque pegou o chefe com a pá. Exatamente, foi uma indicação, não por competência. Por isso que ele tinha que mostrar a postura, né? Tinha que mostrar que era capaz, mostrar que era uma pessoa mais velha, colocou óculos e tudo mais. Exatamente. Você vê se a pessoa é competente pelas atitudes que ela toma na empresa, e não pela indicação que ela vai. Isso aí não é burocracia, é disfunção. Eu quero deixar bem claro isso, certo, gente? É um mau funcionamento, é uma anomalia da burocracia. Comentários sobre o filme? Ninguém tem nenhum comentário. Bem, a teoria estruturalista, ela copia tudo que a teoria burocrática fala. A única coisa assim, de mais diferente da teoria estruturalista é que ela vê a empresa como um sistema aberto, que sofre interferência do ambiente. A empresa é um sistema orgânico, porque até a teoria burocrática, a empresa é um sistema fechado. Então, teoria científica, teoria clássica, relações humanas, comportamental e burocracia, ela trabalha como uma empresa, como um sistema fechado. A partir do estruturalismo, ele copia todas as características da burocracia e diz, não, agora, você, devido à competitividade, a empresa passa a ser um sistema aberto, que deve ser analisado. A partir daí, da teoria estruturalista, também vai surgir a teoria neoclássica. Eu queria saber, antes de eu começar, iniciar hoje rapidamente a teoria neoclássica, se vocês têm alguma pergunta sobre a teoria burocrática e estruturalista, e seus principais teóricos, além das disfunções. Gente, alguma pergunta? Nobody? Então, vamos seguir em frente. O principal da estruturalista não tem, são vários teóricos. Está falando da estruturalista, não da burocrática, não é isso? São vários teóricos que vão aí trabalhando. Inclusive, até Max Weber, ele também fala um pouco sobre isso, mas ele observa o sistema mais fechado. Então, quando eu falo de Amitai e Tizione, por exemplo, ele já vê o sistema mais aberto. Black e Scott, eles, apesar de serem considerados burocráticos, ele também fala desse sistema orgânico. Então, eles também já têm algum pezinho na estruturalista. Ok? Respondi? Sim, pode. Pode sim. Vamos lá. Mas não Max Weber, tá bom? Porque ele é totalmente burocrático. Vamos lá, então. A teoria neoclássica. Dentro da teoria neoclássica, você vai ter várias abordagens. A partir daí, tem vários desses teóricos. O principal e mais conhecido é Peter Drucker, certo? Ele é o autor mais conhecido dessa teoria. Assim, é difícil falar um pouco da teoria neoclássica, porque, deixa eu mostrar um nome para vocês. Neo vem de novo, clássico vem do tradicional. Então, na realidade, ela vai pegar todas as outras teorias. Ela vai incorporar todas as outras. Eu posso fazer uma prova só com teoria neoclássica, gente. Porque ela incorpora científica, incorpora tudo aquilo que a gente já viu. Só que com uma abordagem em uma cara mais nova. É que nem moda. Tem a moda da década de 50, 60 e depois volta para agora, volta para o período de agora com a carinha mais nova, sabe? É a mesma coisa. Então, o principal teórico é Peter Drucker. Ele é a primeira teoria a falar de administração por objetivo, que é a que ele chama de APO. APO. Se vocês verem essa sigla, o PO, significa administração por objetivo. Então, todas as outras teorias, até o momento, falavam basicamente de eficiência. E na nossa primeira aula eu falei de eficiência, eficácia e efetividade. Esta é a primeira teoria que vai trabalhar com eficácia e efetividade.
Todas as outras que nós vimos nunca falaram, nunca focaram em eficácia. Então, quando você fala em APO, você está falando em ser eficaz, metas. Então, aqui, olhe a revisão de tudo. Ela trabalha aí, deixa eu ocultar isso aqui, para vocês poderem ver melhor. Ela trabalha com tudo que já foi visto de todas as outras teorias. Então, ela trabalha aí a ênfase na prática, né, da administração, buscando resultados, trabalha a teoria clássica, que vai dar, você vai analisar a empresa como um todo, observando a questão linear, o staff, que é a assessoria, as questões funcionais. Você vai trabalhar aí com as principais diretrizes e princípios da administração, que é o planejar, o organizar, o dirigir, o controlar. Vai dar foco na eficácia, não mais apenas na eficiência. Vai copiar tudo que a teoria científica falou, de racionalização de trabalho, de tempos e movimentos, de homos econômicos também. Vai falar da teoria clássica, e que você deve olhar a empresa como um todo, não apenas observando a parte operacional, focado na teoria científica. Vai trabalhar a teoria das relações humanas, a questão da informalidade, da dinâmica de grupo. Um pouco aqui você também já trabalha a questão comportamental, que é a comunicação, liderança e motivação. Já que aqui eu botei teoria das relações humanas, essas outras características aqui são da teoria comportamental. Talvez a melhor palavra aqui seria abordagem humanística. Copia aí a teoria burocrática, que trabalha o formalismo, hierarquia, autoridade e responsabilidade, junto com a impessoalidade, junto com a questão de cargos e salários que a empresa tem que montar. Trabalha aí a questão da teoria estruturalista. Veja que ela não traz nada de novo até o momento. Trabalha aí o relacionamento da empresa com as questões do ambiente externo. Trabalha aqui a teoria behaviorista, que está dentro da teoria comportamental, que é as questões de motivação e conflito. A teoria matemática, a teoria sistêmica, eu ainda não mostrei para vocês. Vou mostrar nas próximas aulas. Mas já vou dizendo para vocês que a teoria matemática, toda vez que trabalhar números dentro da empresa, então, você tem aí a contabilidade, que você vai trabalhar ativo e passivo, que entra, que sai, né? Direitos e obrigações. Você tem aí matemática financeira, que você vai trabalhar questões de custo. Você vai ter a pesquisa operacional, que vai trabalhar com cálculos estatísticos. Então, toda vez que tiver números, para análise do gestor, é teoria matemática. A teoria do sistema, ela vai dizer que a empresa, pior não, é por partes, pior parte não, por partes. Ela vai analisar todo o sistema da empresa, observando como as diversas áreas se relacionam. O nome é sistema, porque é que nem o sistema do corpo humano. Tem o sistema respiratório, circulatório, digestivo, etc. e tal. Então, todos esses sistemas eles estão interrelacionados e devem ser analisados, porque uma parte depende da outra. Quando eu falei, o principal teórico é Peter Drucker, que foi quem criou, né? Criou não, que foi o principal, vamos dizer, principal autor dessa corrente, além daqueles outros que eu mostrei para vocês. Deixa eu botar um pouquinho o filme de Peter Drucker, e que o foco, eu quero deixar bem claro, é a APO, que é a Administração por Objetivos. Espera aí. Deixa eu passar a propaganda. Pode botar aí a chamada, viu, gente? Já coloquei aqui a chamada para vocês já poderem fazer. Então, vocês já podem escrever aí presente. Espera aí. Espera aí que eu estou passando o filme. Um momentinho. Agora, vão escrevendo aí a chamada enquanto eu vou compartilhar agora a tela. Tem que parar. Vou ter que botar a tela para vídeo.
Nascido em 19 de novembro de 1909, o austríaco Peter Drucker foi um professor, escritor e consultor administrativo. É considerado pai da administração moderna. Foi um dos primeiros pensadores da área a fazer uma reflexão sobre os efeitos da globalização na economia. É autor das obras de referência Administrando para o Futuro e Administração em Tempos de Grandes Mudanças. Foi Drucker quem disse a célebre frase: o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Peter Drucker faleceu em 2005, 8 dias antes de completar 96 anos. Deixou como legado dezenas de livros, estudos e artigos que são literaturas obrigatórias na formação profissional do administrador. Pronto, então vocês viram um pouquinho aí sobre Peter Drucker, Alqueira. Bem, então, esse senhorzinho aqui é um dos principais teóricos da área de administração, é o pai da administração moderna. Quando você trabalha aí a administração por objetivo, focando aí na eficácia, você tem que analisar a empresa como um todo, por isso a importância da teoria clássica. Então, você tem que ver a administração como um todo, observando, obviamente, a parte, como se fosse uma pirâmide da organização, a parte mais operacional, que está aqui embaixo, a parte mais tática ou intermediária, e a parte estratégica, que está aqui em cima. Então, nessa parte aqui, você vai fazer mais... Ele fala também que tem que trabalhar 3 tipos de planejamento. O planejamento operacional, que é para rotinas mais diárias da administração da empresa. E aqui o gestor ele vai ter foco mais na parte da teoria científica mesmo, no chão de fábrica. A parte mais tática, você tem que fazer um planejamento também tático de forma a incorporar a parte estratégica da empresa e a parte mais operacional, interligando todos os objetivos da empresa. Esse tipo de planejamento, ele é feito geralmente pelo gerente, pelo supervisor, para poder atender aquilo que a direção, o CEO, o alto executivo da empresa fez, que está dentro do planejamento estratégico operacional. Você, ao fazer isso, principalmente no estratégico, você tem que ter a participação de todas as pessoas, teoricamente, mas muitas vezes só vão à alta direção, de diversas áreas, de forma a contemplar os diversos departamentos. Então, você observa aí que tudo deve estar interligado de forma sistêmica. Por isso, a importância da teoria sistêmica, que a gente vai ver na próxima aula. E quando você intercala isso de forma sistêmica, você tem que buscar uma sinergia entre os funcionários, entre as pessoas ali existentes, de forma a multiplicar os esforços para poder cumprir os resultados e as metas estabelecidas, seja de forma quantitativa ou de forma qualitativa. Então, o APO, ele é importante para os 3 níveis, e você, ao analisar o APO, você tem que trabalhar com, também, essa foi a primeira teoria, com análise de SWOT, ou PFOA, também chamado de FOFA. FOFA. São siglas, viu? FOFA. Ou também chamado de SWOT, ou também chamado de... A letra está péssima, é só para vocês terem uma ideia. FODA. São as diversas siglas que vocês podem encontrar. Essas 2 primeiras aqui são siglas brasileiras. E quer dizer a mesma coisa que a americana, que é essa, e quer dizer a mesma coisa que a espanhola, que é essa, FODA. O PFOA, que é o que eu gosto mais de usar, quer dizer potencialidades e fragilidades. Qualquer coisa na vida a gente tem que fazer nossa análise, nossos diagnósticos de potencialidade e fragilidade, bem como a nossa análise de oportunidade e ameaça. O P e o F tem a ver com o ambiente interno da corporação. Então, o que está dentro interna da corporação? A gente vai fazer uma análise dos nossos funcionários, da nossa estrutura interna em relação à tecnologia. Tecnologia também tem a ver com a estrutura externa, que é a oportunidade e ameaça. Aqui digitei errado.
Aqui é O e A. Eu digitei P, aqui é O A. E o ambiente externo tem a ver com o quê? Tem a ver com as leis, a economia, né? Tem a ver com tecnologia também, principalmente. Vejam que essa outra aqui, a FOFA, essa outra sigla, quer dizer também a mesma coisa. Força, oportunidade, fragilidade e ameaça. Força e oportunidade são pontos positivos, né? Fragilidade e ameaça são pontos negativos. Ela só está dividida aqui, pontos positivos e negativos. Essa outra sigla está dividida por análise do ambiente interno e análise do ambiente externo. O FODA é, na realidade, uma sigla espanhola, quer dizer, forte, oportunidade, debilidade e ameaça, em espanhol. E aqui quer dizer a sigla em inglês. Vocês vão ver isso muito, uma disciplina chamada administração estratégica lá na frente, onde vocês vão fazer análise do ambiente interno e externo da organização. Isso também é feito em plano de negócio, em empreendedorismo, e isso também é feito em administração mercadológica. A FOFA, o PFOA, o SWOT, o FODA, é muito utilizado em análise de planejamento estratégico dentro da organização. O objetivo disso é você focar naquilo que a empresa quer para cumprir de forma eficiente e eficaz as metas organizacionais. O APO, ele deve estar sempre incorporado aí também, quando faz análise, a questões políticas, planejamento e de direção, e de forma a interagir com todas as partes da empresa. Não adianta você planejar, né, o alto escalão sem que os outros sigam essas mesmas metas. Então, aqui nesse quadro, você tem a principal diferença entre eficiência e eficácia, que um é a otimização dos recursos e outro é você chegar aos resultados. E essa teoria também é a primeira a falar aí de centralização e descentralização. Então, vocês veem aí a vantagem de você centralizar o poder e descentralizar. Então, você trabalha aqui com também os diversos tipos de liderança. Então, isso aqui, a centralização já é uma liderança mais autoritária, e a descentralização já é uma liderança mais participativa, democrática ou laissez-faire anárquica. Vocês podem ler aí os principais itens de cada um. E eu trabalho com vocês já na próxima aula aí os principais tipos de departamentalização, que não dá para trabalhar hoje com o horário, observando aí o tipo de filosofia que a empresa tem. Então, a departamentalização que cada empresa ela vai usar, ela vai depender muito da filosofia e das atividades econômicas que a empresa terá dentro desse processo, observando aí os tipos de administração estratégica, que eu já falei, operacional, tático e estratégico, que faz parte da disciplina de administração estratégico, né? Então, é isso, gente. Eu queria passar para vocês. Então, na próxima aula, a gente vai para continuar a teoria neoclássica. Vocês têm alguma pergunta? Hoje só foi mais assim, para dar um enfoque, e aí eu já vou para matemática, sistêmica, entre outras. E a gente já vai... Todo mundo respondeu a chamada para eu poder baixar? Posso já baixar a chamada? Vocês têm alguma pergunta sobre a aula de hoje? Gostaram, não gostaram? Pronto, esses últimos minutinhos, será que Jéssica conseguiu passar para você, Camila, a questão da liderança? Ela passou, prof, mas quando eu clico, fica escuro a tela. O arquivo tá preto, assim, sabe? Que coisa estranha. No meu celular eu consigo ver, mas no computador não. Eu tenho aqui para você, quer ver? Posso ver, sim. Tá, eu vou compartilhar minha tela. Tá vendo, prof? Tô vendo, sim. Tem como botar um zoom maior? Espera aí. Ai, meu Deus. Alguém... ok, peraí. Aí. Pronto. Deu para ver? Sim, tô vendo aqui. Eu tô respondendo aqui no chat. Tá. Pode falar. Você vai fazer análise ou eu faço?
Diga o que você achou desse teste, se você gostou ou não. Eu gostei, prof. Eu já tinha até feito em um dos sites de estágio, se eu não me engano, foi no IEL. Eu tinha feito, eles também pedem, eles dão, né, também uma análise comportamental e eu já tinha feito antes, então meio que eu já sabia mais ou menos como ia aparecer aqui. Então eu gosto de fazer esse tipo de teste, é super interessante. Pronto. E os outros podem fazer também, viu, gente? Eu já vou direto para a parte de baixo, onde tem o total. Veja que quando ela respondeu em cada linha, quem quiser fazer depois, né? Não pode repetir os números. E o somatório desse primeiro teste tem que dar 100. Então, ela somou aqui. Então, olha só. A Dini é uma pessoa que gosta de estabilidade, que foi o maior número dela, tá vendo? 31. E é uma pessoa sociável. Ou seja, se for um cargo, isso pode... Eu já quero deixar bem claro, tá, Dini? Que se eu fizer esse teste daqui a algum tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo novas experiências, e esse resultado, obviamente, vai sair diferente. Esse é o momento que ela está passando agora. Mas lá na frente isso pode mudar. Tem algum comentário, Dini? Não, prof. É justamente isso que você falou. Lá na frente isso vai ter um efeito talvez diferente do que teve aqui, porque em alguns, por exemplo, eu até, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, essa linha 5. Foi muito difícil responder essa linha 5. Talvez tenha sido a minha maior dúvida em paciente, realista, espontâneo e paciente. Eu me considero uma pessoa paciente, mas também me considero uma pessoa não tão espontânea assim, eu sou um pouco metódica em relação às coisas. Mas eu preferi jogar 3 no paciente e o 2 no espontâneo e não o contrário. Então, que poderia ter dado um efeito diferente no resultado. Mas eu acredito que lá na frente, como você disse, pode ser que esse resultado seja diferente. Esse teste ele é feito por... Quem criou o teste foram psicólogos, mas o administrador, porque quem cria os testes é o pessoal da área de psicologia. A gente não pode fazer isso, mas nós podemos aplicar e, a partir daí, fazer as interpretações. Está claro isso, gente? Então, vocês podem guardar esse material aí, lá na frente, vocês como gestores, na hora de contratar alguém para algum cargo, para ver exatamente o que você deseja. Então, por exemplo, ela teve uma nota maior aí do 31, que foi a estabilidade, seguido da sociabilidade. Então, por exemplo, se eu tiver um cargo que eu estou passando por uma mudança na minha empresa, que está tendo um grande conflito entre as pessoas, né? Por causa dessas grandes mudanças, eu contrataria a Dini, porque ela é uma pessoa sociável e ela seria uma facilitadora desse processo para buscar uma estabilidade nessa gestão de conflitos. Agora, ela não é uma pessoa competitiva, entendeu? Aquela pessoa que busca metas. Nesse momento que ela está passando, se eu tivesse que botar ela para passar, para buscar metas, trabalhos com metas constantes, ela não seria a melhor pessoa para aquele cargo, naquele momento. Mas isso pode mudar daqui a algum tempo. Por quê? Ela teve o número 24 na parte de concorrência. E ela não é uma pessoa controladora, que fica ali o tempo todo checando para ver se a pessoa, se o liderado, fez realmente aquele serviço, aquela tarefa. Agora, se eu estivesse passando por uma mudança na minha empresa, que eu acabei de comprar, para mudar filosofias organizacionais, etc. e tal, eu gostaria de uma pessoa mais, talvez, controladora, e uma pessoa mais competitiva para poder ir para esse cargo. Mas sempre quando existe uma pessoa controladora e uma pessoa competitiva, eu preciso daquela pessoa que vai fazer o papel da boazinha. E, na realidade, nem sempre aquela pessoa que faz o papel da boazinha, na realidade, é a pessoa boazinha, entendeu? Ela pode ser a maior modificadora aí de mudanças, mas ela tem uma boa sociabilidade dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, quando vocês são excluídos de algum processo seletivo, não fiquem tristes. Faz parte. É porque, naquele momento, você não tem as competências que o processo aceita. Então, por exemplo, eu quero um cargo de uma pessoa que seja mais controladora e competitiva para colocar um ambiente mais assim de competição. Tem empresas que querem isso por causa da cultura. Então, se fosse o caso disso, que não é o caso, que a gente não está analisando aqui, uma pessoa para o cargo, eu estou analisando de uma forma geral,
eu pegaria uma pessoa que tem um número mais controlador. Então, eu pegaria a pessoa que, eu não sei, porque vocês não me mostraram os outros testes, que teve o maior número de controle, assim, pode ser 30, 40. Aí, na hora de escolher, eu vou ver aquela que é mais controladora e aquela que é mais competitiva. Ou mais competitiva, talvez seja o melhor. Entende o que eu estou dizendo? Ao invés de controladora e que tem uma maior sociabilidade. Então, eu vou querer uma pessoa competitiva, mas que tenha uma questão sociável boa. Então, eu pegaria um número maior, por exemplo, de concorrência e sociabilidade, em segundo lugar. E na hora de escolher entre um candidato e outro, se eu tivesse com foco aí na competitividade, se, por exemplo, Stefani teve 39 e Leandro teve 40, eu pegaria Leandro, entendeu? Porque o número de Leandro foi maior em relação a Stefani de 1 ponto. Então, isso serve para analisar. Mas não somente esse teste, existem outros que podem complementar. Alguém tem alguma pergunta? Pode deixar, tem a motivação embaixo também. Oh, sorry, prof. Peraí. Você fez a motivação? Não precisa. Fez a de motivação, que te motiva? Ou não, prof. Não fez não, né? Então, tranquilo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem ver se vocês são uma pessoa mais sociável, uma pessoa mais competitiva. Uma pessoa que tem um número de competição muito alto, gente, isso não é ruim, mas vai depender da empresa. É aquela pessoa que pensa primeiro em mim, segundo em mim, terceiro em mim. Ela faz qualquer coisa para alcançar as metas. E muitas vezes é isso, ela faz qualquer coisa para alcançar as metas. Uma pessoa mais sociável, dependendo dos outros índices, que isso não deve ser analisado de forma separada, tem que ver também, né? Porque não é só primeiro eu, segundo eu, coisa. Tem que ver também como é a questão dela de sociabilidade, como é a questão dela com os outros itens que estão aí relacionados. Oxe, ela não consegue entrar novamente? Não está aparecendo nada aqui para mim, Alice. Pede para ela deslogar e logar novamente, que às vezes acontece isso. Não, a aula não caiu, a aula está aqui gravada, né? A gente continua. Pronto, então todo mundo colocou a lista de presença? Pois é, não faz sentido. Eu vou interromper aqui a gravação para que as próximas pessoas possam assisti-la. E vou baixar